Bem-vindo, doutores! Nesse vídeo eu vou ensinar o básico sobre responsabilidade civil médica, abordando brevemente a evolução histórica, cada um dos seus pressupostos, as hipóteses de exclusão, tipos de responsabilidade civil e, por fim, a quais situações se aplica cada um dos regimes jurídicos. Aguardo vocês após a vinheta. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Mundim. Vou deixar aqui em cima o link do vídeo em que eu conto um pouco mais sobre a minha carreira profissional, o motivo pelo qual eu criei o canal e os objetivos, até para que você tenha um pouco mais de segurança a respeito das informações que eu vou passar para você. Desde que eu comecei aqui no YouTube, tenho recebido vários pedidos no inbox do Instagram do canal para que eu fizesse vídeos a respeito de diversos temas relacionados à responsabilidade civil. Se você não me segue no Instagram, o link direto do perfil está aqui embaixo na descrição. Pode ficar tranquilo que eu não vou encher o seu feed de besterol para chamar a sua atenção. Eu só publico um post por semana informando que tem vídeo novo aqui. Então, com esse vídeo eu pretendo iniciar uma playlist sobre a responsabilidade civil na medicina, assunto que tira o sono dos médicos. Dos 5 vídeos mais vistos no canal, 3 tem o termo responsabilidade no título. Pelo que eu pude apurar, para atender todos os pedidos até agora, serão necessários mais de 22 tópicos, indo desde o básico, como as espécies de culpa, até a responsabilidade entre o médico, o hospital e os planos de saúde, passando pela responsabilidade das diversas especialidades mais processadas que eu mencionei no vídeo aqui em cima. Como cada tema necessita de um vídeo próprio, tomaria quase a metade do ano caso eu faça todos eles na sequência. Por mais que o assunto seja interessante, depois do 5º vídeo, ninguém vai mais estar aguentando, inclusive eu. Portanto, queria combinar com vocês a frequência da postagem dessa playlist. Deixem aqui embaixo nos comentários, para ficar mais fácil para mim, vamos fazer igual o placar de futebol. Colocar assim, ó, não precisa escrever muito. Se a sua sugestão for uma semana sim e outra não, basta colocar responsabilidade 1 a 1 outro, 1x1. 2 semanas sim e outra não, fica responsabilidade 2, outro 1. Estamos combinados? Já o pessoal do direito que também está acompanhando o canal, peço muita calma nessa hora. Enfim, o propósito do canal é traduzir o juridiquês para os médicos. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Como eu já tinha imaginado quando eu publiquei o vídeo da responsabilidade civil do médico residente, ele acabou gerando mais perguntas do que respostas. No próprio vídeo, eu já tinha prometido que iria fazer outros vídeos explicando melhor a responsabilidade civil. Nele, eu pulei da situação hipotética para a consequência jurídica, sem se preocupar em explicar o porquê. Agora é a hora de eu cumprir a minha promessa. Como era um pedido de um amigo, optei por fazer logo. Porém, não tem jeito. Não dá para colocar a carroça na frente dos bois. Tem que começar do começo. Por isso, esses primeiros vídeos serão os mais importantes para a compreensão dos assuntos práticos do dia a dia e que eu vou tratar depois. O Instituto da Responsabilidade surge no direito para atender um anseio de justiça das pessoas, segundo o qual todas as pessoas são obrigadas a responder pelas consequências dos seus atos a terceiros, seja na esfera civil ou penal. No final das contas, acaba sendo um instrumento de pacificação social, uma vez que substitui a vingança privada pela resposta estatal de acordo com as regras pré-estabelecidas da responsabilidade jurídica.
Hoje em dia, muito se refere à lei de Talião, aquela do olho por olho, dente por dente, como sendo algo negativo, severo, resumindo, draconiano. Mas, na época que surgiu, representou uma grande evolução, porque foi a primeira vez na história em que se estabeleceu uma proporcionalidade entre o dano causado e a resposta contra o ofensor. Antes, por exemplo, alguém que descobrir que o seu vizinho matou uma ovelha do seu rebanho, furioso, ia na fazenda do outro pastor e dizimava o rebanho inteiro, só para extravasar a raiva. Se o problema fosse com a família, então, vixe, estava declarada a guerra. Logo, foi um avanço e tanto para a época. Por mais óbvio que seja, diz que a responsabilidade civil é quando a norma violada é de natureza civil, em oposição àquelas de natureza penal, normalmente encontradas no Código Penal. No começo, essa separação não era tão nítida assim. Como consequência, a responsabilidade civil era inicialmente pessoal. O que isso significa? Significa que as consequências jurídicas recaíam sobre a própria pessoa do devedor, o seu corpo, a sua liberdade. Não pagou a dívida ou causou um dano a alguém? O autor podia responder com a própria vida. Depois, melhorou um pouco e a pessoa só se transformava em escravo, ou seja, perdia a liberdade. Se a dívida era alta, a família toda virava escrava. Para saldar a dívida, a pessoa e os familiares eram vendidos pelo credor como escravos. Você deve estar pensando que essa responsabilidade civil pessoal era coisa do tempo do EPA, com os romanos. Não é bem assim. Quem já leu o livro O Mercador de Veneza sabe muito bem que não estamos muito longe assim. Nessa trama do Shakespeare, o personagem principal, por ter descumprido um contrato de comércio, estaria obrigado a dar 1 quilo de banha do corpo. Enfim, socialmente era uma forma de solução péssima para a coletividade, porque ao final resultava, na maioria das vezes, em 2 mutilados, o ofendido e o ofensor. A lógica do olho por olho era literal mesmo. Como consequência, havia a redução da capacidade laboral de 2 membros da sociedade, o que, na perspectiva da coletividade, não era vantajoso. Não há a menor dúvida que nessa época a profissão de médico era extremamente arriscada. Não alcançada a cura de uma pessoa importante da sociedade, isso poderia significar condenação à morte. Há relatos de cirurgiões que tiveram as mãos amputadas porque foram considerados culpados de matar os seus pacientes. Nas civilizações mais antigas, a ideia de responsabilidade do médico estava ligada sempre ao resultado alcançado pelo profissional, nunca à própria conduta. É digno de nota que, no Antigo Egito, bem antigo, os médicos somente eram responsabilizados se não obedecessem às regras contidas em um livro de obediência obrigatória para os médicos. Seguindo à risca, livravam-se de qualquer consequência. É a primeira vez que se tem notícia de que a análise recaía sobre a conduta do indivíduo, servindo o protocolo como padrão de comportamento a ser observado na aferição da responsabilidade. Estou ressaltando esse ponto, pois é a questão de fundo na discussão sobre obrigação de meio e de resultado, tópico que suscita paixões entre os médicos. Por isso, eu vou tratar em um vídeo específico. Infelizmente, o Antigo Egito foi um ponto fora da curva. Essa percepção somente retornou mais de 2000 anos depois. Com a humanização do direito, sobre a forte influência do cristianismo, a responsabilidade civil, antes pessoal, se transformou em patrimonial. Agora, eram os bens da pessoa que respondiam pelo dano resultante da conduta ilícita. Assim, o prejuízo sofrido pela vítima se convertia no pagamento de uma indenização em dinheiro ou em bens. Calma, que farei um vídeo especial sobre o seguro profissional.
pode ficar tranquilo. É curioso notar que, apesar da evolução do Instituto da Responsabilidade Civil ter sido acompanhado pelo avanço sobre as diversas áreas da sociedade, aconteceu o oposto com a medicina. O avanço da medicina como ciência foi marcado pela diminuição da responsabilização. No começo do século XIX, praticamente havia desaparecido a responsabilidade jurídica dos médicos, sendo esta limitada à esfera moral. Tudo mudou em 1832 com o caso da senhora Foucault na França. Em resumo, o médico chamado para auxiliar no parto às 6 da manhã somente chegou às 9. Em razão das dificuldades de tirar a criança, amputou os 2 braços, mas a criança sobreviveu. O médico, óbvio, foi processado pela família Foucault. Apesar da manifestação favorável ao médico da Academia Nacional de Medicina da França, o tribunal francês solicitou um laudo com 4 obstetras escolhidos entre os mais renomados da época, que concluíram que a conduta do médico constituía falta grave contra as regras da arte. Foi a primeira vez na história recente que se tem notícia da condenação de médico por erro na atividade pelo judiciário. Hoje, não há dúvidas da plena responsabilidade do médico, como ocorre com as demais profissões, claro que guardadas as devidas peculiaridades. Como se pode perceber, diferente da responsabilidade penal, o foco da responsabilidade civil atualmente é a reprovação do fato ilícito e a tentativa de restabelecer a situação de fato ao seu estado anterior. Feito todo esse histórico, podemos definir a responsabilidade civil como sendo a obrigatoriedade de reparar um dano, seja material, moral ou estético, causado a outro em decorrência da prática de um ato ilícito. Atualmente, a responsabilidade civil está prevista no artigo 927 do Código Civil, que diz: aquele que por ato ilícito, ele remete aos 186 e 187, causar dano a outro, fica obrigado a repará-lo. Da própria definição de responsabilidade já é possível extrair os pressupostos caracterizadores, que são conduta humana voluntária, nexo de causalidade, dano e culpa. Os 3 primeiros são chamados de pressupostos essenciais, porque existem em todos os tipos de responsabilidade civil. E já a culpa é tida como um pressuposto acidental, pois somente é necessário para a responsabilidade civil subjetiva. Para estar configurada a responsabilidade civil e aplicada a consequência jurídica, no caso, uma sanção em dinheiro ou bens, é necessário estarem presentes conjuntamente todos os pressupostos. O juiz buscará identificar, no caso concreto do processo, cada um desses pressupostos exigidos pelo tipo de responsabilidade civil aplicável à situação fática levada à justiça. Se faltar qualquer um deles, que seja, o juiz vai afastar a responsabilidade civil e deixar de condenar o profissional ao pagamento de indenização. Portanto, o trabalho do advogado do ofendido é provar a existência de todos os pressupostos exigidos. Já ao advogado do profissional, cabe demonstrar que não está devidamente provado pelo ofendido ou provar que aconteceu algum outro fato previsto em lei que afaste a responsabilidade civil. Simplificando bem, a briga processual é essa. Como primeiro pressuposto, temos a conduta humana voluntária contrária ao direito, o que afasta já de primeira os eventos da natureza. Imagine uma chuva torrencial, nunca vista, que alaga o hospital, desligando o gerador de emergência. Com isso, alguns pacientes falecem pela falta de suporte mecânico das máquinas. O diretor do hospital não tem qualquer responsabilidade, é um fato da natureza. Esse exemplo me pareceu muito mais provável que um outro que eu me deparei em um livro. O autor do livro aventava a hipótese de um médico que levava o paciente para tomar banho de sol, ou mesmo autorizava levarem ele,
vindo o paciente morrer eletrocutado com um raio em um dia ensolarado sem nuvem. Por favor, né? Logo, temos que estar diante de uma conduta humana positiva, um fazer, ou negativa, não fazer, uma omissão, guiada pela vontade consciente do agente, que acarreta dano ou prejuízo a alguém. O primeiro aspecto que eu quero ressaltar é a voluntariedade da conduta humana. Aqui, a vontade está dirigida para a realização consciente do ato que se pratica. O agente tem discernimento do que está fazendo. Portanto, o interno, que desmaia na primeira grande cirurgia, ao ver aquele monte de sangue, desaba em cima do equipamento, estraga o maquinário, ou pior, a máquina cai sobre o paciente, lesiona o paciente, não está obrigado a ressarcir o dano. Não existe vontade nessa conduta. O pessoal que é interno já pode deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, que eu salvei a pele de vocês agora. Ou a situação em que o médico aplica um medicamento injetável no rótulo trocado por Deus sabe lá o motivo. Defeito de lote, sei lá. E não havia a menor possibilidade de desconfiar da troca. A defesa está justamente aqui. A falta de consciência de que se está aplicando o medicamento errado. Não há dúvidas de que foi o médico que aplicou e que a conduta foi intencional. Mas falta a consciência, o discernimento efetivo do ato que estava praticando. A vontade aqui está na prática do ato em si. A discussão sobre a vontade na obtenção do resultado é própria do pressuposto da culpa, como eu vou explicar depois. Também não se exige que o agente tenha conhecimento de que o ato que está realizando é ilícito. É o que chamamos no direito de consciência subjetiva da ilicitude. Basta que o ato em si seja contrário ao direito. Outro aspecto que eu tenho que ressaltar é que a conduta pode ser positiva ou negativa. Conduta positiva é simples, é um comportamento ativo do qual decorre o dano a outro. É algo intuitivo da experiência. A coisa complica quando estamos falando de conduta negativa. Do ponto de vista físico, a omissão é interpretada como um nada, um não fazer, uma abstenção. Logo, desse comportamento não pode decorrer nada diretamente. É outra coisa que causa diretamente o dano. Não existe uma relação física propriamente, e sim jurídica. Porém, o agente tem um dever jurídico de impedir o resultado ou de praticar uma ação em favor de alguém. Lembram do vídeo sobre a responsabilidade na omissão de socorro ou de abandono do paciente? Aqui está o racional por trás. Além disso, o médico somente poderá ser responsabilizado pelos atos que ele diretamente praticar por si mesmo. Como eu vou explicar melhor no vídeo sobre a responsabilidade do cirurgião, chefe e da sua equipe, ou ainda no da responsabilidade entre o hospital e o médico mais à frente. O médico, sim, pode ser responsabilizado por fato de terceiro. Você deve estar me olhando e pensando, meu Deus, que blá 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 interminável. Isso é problema do meu advogado. Ele que se vire. A coisa não é simples assim. Isso é muito importante saber quando for contratar um seguro profissional para você. Do contrário, vai fazer igual aquele pai que faz seguro do carro só incluindo ele como condutor do veículo para economizar. O filho pega o carro e bate. Terá que assumir todo o prejuízo sozinho. Agora, podemos passar para o segundo pressuposto, que é o nexo de causalidade, que nada mais é que a relação lógica e hipotética que une a conduta do agente ao evento danoso. É uma análise feita de forma objetiva a partir dos elementos externos. Aqui não se indaga sobre a possibilidade de o agente ter conhecimento de que determinada conduta acarreta específica consequência. Quando se analisa se o agente tem ou poderia ter consciência, se está diante da imputabilidade, discussão própria do pressuposto da culpa. A princípio, pode parecer uma discussão meramente acadêmica,
mas não é. É a situação do médico que, diante de uma doença nova, aplica medicamento que até então era tido como benéfico, mas no futuro se demonstra que era, na verdade, prejudicial. Ou vice-versa, deixa de aplicar porque supostamente era prejudicial, mas se comprove que teria salvo o paciente ou aumentado as suas chances. A solução aqui é para afastar a responsabilidade civil, caminha dentro da imputabilidade e não no nexo de causalidade. Percebeu que não é algo sem importância? Como tudo no direito, o pessoal adora teorizar e complicar. Existem, no mínimo, 3 teorias para explicar o nexo de causalidade. Calma, eu não vou aborrecer vocês com isso. É um vídeo para médicos, por isso o pessoal do direito, aqui embaixo na descrição, a bibliografia consultada para elaborar esse vídeo. Vocês que quiserem se aprofundar, mãos à obra aqui embaixo. As 3 teorias são da equivalência das condições, da causalidade adequada e da causalidade direta e imediata. A maioria dos doutrinadores brasileiros entendem que o ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da causalidade adequada. Tem que tomar muito cuidado nesse ponto aqui. Por quê? A depender da teoria, pode-se acabar culpando o fabricante de arma pelo homicídio do bandido. Segundo a teoria da causalidade adequada, adotada, causa é o fato antecedente, não só necessário, mas também adequado à produção do resultado. Deixa eu mostrar a aplicabilidade prática disso, para ninguém dormir com o celular na mão. Voltemos à nossa hipótese do médico que ministra ou prescreve medicamento errado, no meio daquela situação caótica de parada cardíaca. Mas agora teria condições de saber o seu equívoco. O paciente morre. Logo, poderia ser responsabilizado. No entanto, descobre-se que a morte foi em virtude do próprio encaminhamento natural da doença e não dos efeitos do medicamento. Naquele ponto, nada poderia ser feito da parada cardíaca. Não há que se falar em responsabilidade do médico, porque o dano não foi causado pela sua conduta. A tábua de salvação do médico está justamente nesse ponto. Isso nos leva ao tema das causas concorrentes, quando há outro agente. É a situação em que o paciente também age favorecendo a ocorrência do dano, somando-se ao comportamento causal do médico. Sabe aquele seu paciente que não adota os cuidados prescritos por você no pós-operatório e na cara mais lavada confessa na consulta? Então, está na hora de você tomar cuidado de anotar isso no prontuário e não deixar passar nada. O paciente reclama da aparência da cicatriz, mas na semana seguinte à cirurgia já está na academia ou na balada. Mesmo que o perito diga que não foi utilizada a melhor técnica para minorar a cicatriz, não há dúvidas que o paciente contribuiu. Normalmente, havendo contribuição do ofendido para a ocorrência do prejuízo, o ofensor é condenado ao pagamento da indenização pela metade, artigo 945 do Código Civil. Não se safou, mas ao menos diminuiu o prejuízo. Por fim, ainda o tema das concausas, que é outra causa que, juntando com a principal, concorre para o resultado. Aqui estamos no âmbito das comorbidades. Se a segunda causa for absolutamente independente em relação à conduta do agente, seja preexistente, concomitante ou superveniente, ao rompimento do nexo causal. Assim, o agente não será responsabilizado. É a situação da apendicite não diagnosticada que o paciente morre de AVC fulminante. Já se a causa for relativamente independente, não afasta a responsabilidade se for pré-existente ou concomitante. Se for superveniente, só afasta a responsabilidade se
por si só determinar a ocorrência do evento danoso. É o exemplo clássico que na faculdade de Direito nós achávamos que é apenas de livro, mas não é. O paciente transportado na ambulância morre do acidente com o tombamento do veículo e não da conduta do agente que causou a necessidade do transporte. Aqui, o agente não responde pelo evento morte, e sim pelas lesões provocadas até o momento do embarque no veículo. Agora, vamos aos dois últimos pressupostos mais importantes e complicados da responsabilidade civil. Por isso, eu vou dedicar um vídeo exclusivo a cada um deles. Só darei aqui uma pincelada rápida para fechar o raciocínio e vocês compreenderem como se encaixam com os demais. O terceiro pressuposto essencial é o dano. Sem medo de errar, posso afirmar que o dano é o elemento central da responsabilidade civil. O prejuízo sofrido pela vítima é o motivo pelo qual tudo é desencadeado. É a razão da indignação da vítima. Se não há qualquer dano, não existe o que indenizar. E, por consequência, responsabilidade civil. Dano é toda e qualquer lesão a um bem jurídico protegido. Não é somente a violação do patrimônio economicamente aferível, podendo ser também moral ou estético. Pode ser um bem jurídico da própria vítima da conduta ou de pessoas próximas a ela. Sim, um dano causado a um paciente pode gerar o dever de indenizar em favor da esposa, por exemplo. Aqui não estou falando de indenizar os ganhos econômicos do marido. Um seguro profissional bem feito deve abarcar todas essas hipóteses, para não deixar o médico na mão quando realmente precisar. Não, eu não tenho nenhuma parceria com seguradora antes que alguém me pergunte. Como o tema do dano não é simples, será o próximo vídeo. Finalmente, temos o pressuposto da culpa, no sentido amplo, que engloba tanto o dolo como a culpa em sentido estrito. Calma, eu já vou explicar. O pessoal do direito adora essas duplicidades de sentido amplo e sentido estrito quando falta outro nome melhor para colocar no lugar entre gênero e espécie. A culpa em sentido amplo é a inobservância de um dever de conduta imposto pela ordem jurídica em atenção à paz social. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo que a responsabilidade civil visa pacificação social? Aqui está. Se a violação do dever é proposital para causar um resultado danoso, diz que o agente agiu com dolo. Mas se o agente apenas quis praticar a conduta, mas não queria o resultado, houve apenas culpa em sentido estrito. Daqui para frente, quando eu apenas falar culpa, é nesse sentido estrito. Tá combinado? Aqui entra toda aquela discussão sobre negligência, imprudência e imperícia. Como é muito importante, vai ficar para o vídeo na sequência. Agora, vamos tratar das hipóteses excludentes da responsabilidade civil. São situações que, se ocorrerem, afasta um dos pressupostos da responsabilidade civil e, portanto, não surge a obrigação de indenizar. No nosso caso, para facilitar, vou dividir em genéricas e específicas da medicina. As excludentes genéricas são estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular do direito, estrito cumprimento do dever legal, caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima e fato de terceiro. Já as excludentes específicas da medicina são iatrogenia e fato da técnica. São matérias exclusivas de defesa. Portanto, cabe ao advogado do médico comprová-las para afastar a responsabilidade civil. Por que você tem que saber? Simples. Só você estará na hora vivenciando os fatos e poderá documentar adequadamente enquanto ocorre. É muito mais difícil fazer uma prova retroativa do que fazer no momento certo. Sim, é sua tarefa fazer isso. O seu advogado não será capaz de operar milagres lá na frente. Notou a importância desse tópico? Acredito que já até imagina o que eu vou dizer.
Os detalhes eu terei que tratar para um vídeo próximo na sequência. Não tem jeito. A ideia aqui é que você aprenda um pouco de responsabilidade civil para deixar de ser passageiro na situação toda e se torne copiloto, podendo participar ativamente. Sabendo identificar essas situações, vai acender o seu alerta e você saberá que tem que agir para produzir prova em seu benefício e não contar com a sorte de que seu advogado consiga lá no futuro. Combinados? Agora, encaixando tudo com o começo do vídeo. Lembra que eu dividi os pressupostos da responsabilidade civil em essenciais e acidentais? Então, existem dois tipos de responsabilidade civil: responsabilidade objetiva e responsabilidade subjetiva. Para que haja responsabilidade civil objetiva, devem estar presentes apenas 3 pressupostos essenciais. Quais são? Conduta humana, nexo de causalidade e o dano. São fatos externos, cuja prova é mais fácil, porque não exige um juízo de valor. Já a responsabilidade civil subjetiva, são necessários todos os 4. Conduta humana voluntária, nexo de causalidade, dano e culpa. Acreditem, a caracterização da responsabilidade civil subjetiva é bem mais complicada pela necessidade de provar a culpa. Por isso, a responsabilidade civil objetiva é utilizada como um instrumento de facilitação para a vítima conseguir a sua indenização. Cada um desses tipos de responsabilidade civil são empregados na análise do caso concreto, dependendo do regime jurídico aplicável à situação. Regime jurídico nada mais é do que um conjunto de regras aplicáveis no caso. Nas questões médicas, três são os mais comuns. O direito administrativo se aplica aos médicos que são servidores públicos ou àqueles que prestam um serviço em benefício da população em nome do poder público. O direito civil é próprio das relações extracontratuais, ou seja, não há um acordo de vontades prévio. É o caso do médico que socorre um transeunte na rua ou um acidente de veículo com vítimas. Já o direito do consumidor é a situação mais comum em que existe um contrato prévio entre o médico e o paciente, mesmo que seja apenas verbal. Vou deixar aqui em cima o link do vídeo em que eu abordo sobre o Código Consumidor na medicina para quem quiser entender melhor. No direito administrativo, aplica-se a responsabilidade objetiva. Já no direito civil, prevalece a responsabilidade subjetiva. No direito do consumidor, a regra é a responsabilidade objetiva, sendo excepcionalmente aplicada a responsabilidade civil subjetiva aos profissionais liberais, diga-se, os médicos. Logo, a responsabilidade civil dos hospitais, clínicas e planos de saúde privados é objetiva. Então, o meu objetivo aqui foi dar a primeira aproximação ao tema da responsabilidade civil médica, fazendo um panorama geral para que possamos aprofundar sobre questões mais práticas nos próximos vídeos. Por fim, é importante relembrar que esse vídeo é educativo e visa levar informação ao médico para que dessa forma se previna contra problemas. Caso surja algum, procure o seu advogado para examinar o seu caso concreto o quanto antes. No direito, prevenir também é o melhor remédio. Se esse conteúdo te auxiliou, deixa seu like, compartilhe com os demais colegas médicos. Você pode estar ajudando alguém a evitar um problema sério ou economizar uns trocados. Mande para os seus colegas que você acha que esse vídeo pode auxiliar. Ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Inscreva-se no canal, clica no sino aqui embaixo para receber as notificações dos próximos vídeos. Se inscreva no Instagram, eu sempre aviso lá que eu posto aqui no YouTube. Fica à vontade para deixar nos comentários aqui embaixo a sua sugestão de novos temas a serem abordados em outros vídeos. Enfim,
Obrigado pela audiência e até a próxima.